Eu me consideraria um judeu do 8 de outubro. 1.200 pessoas foram simplesmente massacradas. Eu não acho que isso seja escolher um lado, acho que isso é escolher o lado da humanidade. Depois que comecei a postar com mais frequência, nas semanas seguintes ao dia 7 de outubro, perdi entre 25 e 30 mil seguidores só no Instagram. Sempre que você busca um caminho de verdade e autenticidade, você sempre vai perder pessoas pelo caminho. E também vai atrair pessoas que realmente deveriam estar na sua vida. A coisa mais importante para todo judeu na Terra é vir para Israel e passar um tempo aqui. E sentir a magia, sentir a energia, ser absolutamente, sempre de desculpas, orgulhoso do seu judaísmo. O medo nunca vence. E estamos de volta ao Quad Interviews, entrevistando pessoas muito interessantes. E hoje estou entrevistando um homem muito interessante. Jeremy Awakens é o nome dele no Instagram. O nome dele é Jeremy Aronson. Ele é um empreendedor da área de saúde e agora se tornou um ativista. Jeremy, seja bem-vindo. Estou muito feliz de estar aqui. É tão bom ter você aqui. Jeremy, deixa eu começar com a pergunta óbvia. Jeremy Awakens, você despertou no dia 7 de outubro, não foi? Sim, eu me consideraria um judeu do 8 de outubro. Então me conta o que aconteceu, porque você tinha ou ainda tem um negócio maravilhoso. Você é uma coach de saúde ou uma consultora de saúde. Você não tinha ido a Israel por 12 anos? Eu acredito, 13 anos, antes de 7 de outubro. Sim. Conte para nós sobre o dia 7 de outubro e o que aconteceu nas semanas seguintes. Sim, com certeza. Obrigado por perguntar. Então, basicamente, eu vim para Israel pela primeira vez depois do ensino médio. Fiz um programa de ano sabático. Foi incrível. Fiquei em Bat Yam, Jerusalém, um vilarejo juvenil, perto de Rehovot. Voltei alguns verões depois, quando tinha 20 anos, e então fui para a universidade nos Estados Unidos, onde não havia uma comunidade judaica forte, e acabei meio que me afastando. Ok. E eu sempre fui muito apaixonado por saúde e boa forma. Meu pai trabalhava com o cérebro, eu sempre tive interesse no cérebro. E eu busquei saúde e espiritualidade de todas as formas possíveis, exceto pelo judaísmo. Uau! E na verdade foi algumas semanas antes de 7 de outubro, que eu estava passando por um período muito difícil na minha vida. E eu não queria sair da cama de manhã por algumas semanas seguidas. E eu pensava, o que está faltando na minha vida? Existe algum tipo de vazio que eu preciso enfrentar, que eu preciso descobrir qual é realmente a causa raiz de por que estou me sentindo assim? E eu simplesmente fiz uma meditação. Eu passei um tempo comigo mesmo, uma noite, e literalmente vi Deus aparecer na minha frente. E ele disse, onde você esteve, irmão? Tipo, Isso foi antes de 7 de outubro. isso foi tipo 2 semanas antes. Isso é estranho. E Tá foi bom. logo depois do meu aniversário de 33 anos, eu acho. E naquele Shabá, eu fui ao Rabá, em Miami Beach. Que você nunca foi. Não. Quero dizer, Olha, vamos ser honestas. Você cresceu em uma família judia e está cercada de judeus em Miami. sim. Essa não era a sua comunidade. Ótima pergunta. Na verdade, eu cresci na Califórnia, na região da Baía de São Francisco, em uma comunidade judaica muito secular. Certo. Não era nada forte, na verdade. E quando me mudei para o sul da Flórida, há pouco mais de 10 anos, eu realmente tentei me envolver na comunidade judaica. O primeiro jantar de Shabbat que fui em Aventura, Flórida, se você conhece. Sim. Eu me sento depois que o rabino faz o kiddush. E o cara do meu lado diz, isso é uma droga. E eu fico tipo, o que é uma droga? Ele diz, você não pode ser enterrado em um cemitério judeu porque você tem tatuagens. Por favor. E eu fiquei tipo, cara, a gente nem teve um. É assim Não que você diga vai começar oi. esse relacionamento. Primeiro de tudo, isso absolutamente não é verdade. Caso contrário, sobreviventes do Holocausto com tatuagens nos braços não teriam sido enterrados em um cemitério judeu. É, e mais importante, isso só reforçou porque eu tinha me afastado do judaísmo antes. Porque algumas pessoas te afastaram. Eu sentia que era muito. Eu sentia que as pessoas religiosas olhavam para quem não era tão religioso como se fossem inferiores. E isso é algo que agora sinto que estou em uma missão para realmente trazer mais unidade ao povo judeu. Não me importa se você é sefardita, ashkenazita, de esquerda, de direita, azul, vermelho, religioso, não religioso, tipo, todos nós fazemos parte dessa tribo única. Nós somos 0,2% da população mundial. Por que estamos 0,02. criando? Duas pessoas continuam dizendo 0,02. Você tem certeza? Tenho quase certeza. 0,02%. Independentemente do que, a gente vai olhar isso. Vamos checar os fatos. De qualquer forma, certo? Somos 15 milhões em um mar de 8 bilhões de pessoas.
E eu fico pensando, por que estamos criando divisões dentro da nossa tribo? Bem, é uma grande tradição judaica, não é? Discutir. A questão é, quando a discussão, pelo bem do céu, como costumamos dizer, se transforma em divisões tóxicas e desagradáveis. Mas vamos voltar às 2 semanas que antecederam 7 de outubro e ao que aconteceu em 7 acabei me desviando de um outubro. pouco. Sim, tudo bem. Então, basicamente, era isso que estava acontecendo. Então você teve algum tipo de epifania 2 semanas antes de 7 de outubro, quando pensou, eu preciso de mais espiritualidade judaica na minha vida. Exatamente. Então você foi ao Rabat. Eu fui ao Rabad na segunda-feira seguinte. O rabino do Rabad me encontrou na cafeteria onde eu costumava trabalhar de manhã em Miami Beach. E começamos a colocar tefilim lá. Ele simplesmente vinha. Ele vinha de bicicleta, a gente colocava o tefilim, conversávamos um pouco e depois cada um seguia seu dia. E o que aconteceu foi que outros judeus no café viram e a gente começou a criar essa pequena comunidade. Então eu criei algo chamado Tefilim Gang. Isso foi antes, logo antes do dia 7 de outubro. A gangue do tefilim foi criada um pouco depois, mas tipo, as Você já pessoas está ficaram inspiradas. começando. Eu estava começando a colocar tefilim pouco antes de 7 de outubro. E eu estava compartilhando isso no meu story. E as pessoas diziam, eu nem sabia que você era judeu. E isso estava trazendo pessoas religiosas que estavam desconectadas do judaísmo de volta. Tipo, isso é interessante. Tipo, esse garoto que eu sigo está buscando mais judaísmo. Tipo, isso é interessante. Talvez eu queira me reconectar com essa energia. Avançando um pouco, chega o dia 7 de outubro. Eu lembro que era um domingo. Eu estava no Soho Beach House em Miami Beach, curtindo muito na piscina do terraço. E um dos meus amigos que estava comigo me mostrou o celular dele. Ele falou, cara, tem umas coisas muito loucas acontecendo em Israel. E tipo, a princípio eu pensei, sempre tem coisa louca acontecendo em Israel. Mas aí ele disse, não, parece que dessa vez é um pouco mais sério. Logo depois, eu fui pra casa e fui pesquisar sobre isso e pensei, caramba, isso é insano. E o que foi mais insano é que eu me lembro que talvez no dia seguinte, 8 de outubro, postei um story no Instagram. Eu pensei, isso é absolutamente trágico, sabe? E eu tinha um monte de pessoas que eu realmente achava que eram meus amigos na comunidade espiritual, na comunidade de Miami. E eles diziam, você está criando divisão e separação entre a humanidade ao escolher um lado. E eu fiquei tipo, do que você está falando, cara? 1.200 pessoas acabaram de ser massacradas. Eu não acho que isso seja escolher um lado. Eu acho que isso é escolher o lado da humanidade. Eu não acho que seja controverso se manifestar contra aquele ataque terrorista brutal que aconteceu. Ok, judeu ou não judeu, aliás. Eu estou do lado da humanidade, certo? Então foi isso que aconteceu. E então, eram pessoas que você não esperava? Sim. Tipo, que estavam te criticando por se posicionar. Olha, eu fiquei muito imune à crítica e ao cancelamento e as pessoas falando merda de mim, sabe, desde o começo de 2020. E eu tinha minhas próprias opiniões sobre a Coronavírus, vacina e a é. Covid. Então, muita gente veio pra Você cima já. de mim por causa disso. Então, eu criei casca. Nesse ponto, eu estava tipo, não peço desculpas, eu falo a minha verdade. Se você gosta, incrível. Se não gosta, incrível também. Certo, e o que aconteceu foi que, sim, um dos meus melhores amigos em Miami Beach morava literalmente a 2 quarteirões de mim. Eu me lembro da minha primeira postagem que fiz, tipo em 9 ou 10 de outubro. Ele comentou. Ele não mandou mensagem. Ele não me mandou mensagem tipo, e aí, cara, como você está? Eu sei que você é judeu, isso deve estar sendo meio difícil. Ele literalmente comentou na postagem e disse, seu nome deveria ser Jeremy Asleeps, não Jeremy Awakens. Você está dormindo agora. E eu fiquei tipo, cara, você nem tem coragem de andar 2 quarteirões até minha casa pra conversar, sabe? E foi aí que eu pensei, beleza, essa vai ser uma jornada interessante. E essa jornada envolveu você perder dezenas de milhares de seguidores, né? Sim, então, eu comecei basicamente querendo me educar mais sobre o que estava acontecendo. Mas eu comecei só gravando stories toda manhã e acordando super cedo, tipo, ok, o que eu posso fazer hoje para apoiar o povo judeu e a nação de Israel nesse momento? Então comecei a ficar mais confiante e comecei a ficar enojado com tudo que eu via acontecendo na Europa e em todas essas grandes cidades. Mas a sua própria comunidade te decepcionou? Quero dizer, por comunidade eu falo da comunidade da saúde, da comunidade da qual você fazia parte, sua comunidade profissional. Você sentiu uma resistência específica deles? Sim, realmente, a comunidade espiritual. Ou a comunidade espiritual, a comunidade do yoga? É engraçado A comunidade de meditação. É engraçado, porque isso realmente me forçou a redefinir o que é espiritualidade.
Porque muita gente acha que espiritualidade é tipo, vou para esse retiro de meditação, vou fazer yoga, sabe? Vou comer abraçar uma granola. árvore. É, exatamente. E não me entenda mal, essas coisas realmente podem te tornar mais espiritual. Mas o que percebi é que a maioria dessas pessoas estava apenas usando a espiritualidade como uma máscara. Máscara de quê? Uma máscara para parecer que são pessoas super compassivas e justas, quando na realidade são exatamente o oposto. Eles estão apenas confusos e estão seguindo essa narrativa que vem no TikTok, na grande mídia, ao invés de realmente buscar a verdade. E para mim, espiritualidade é verdade. É uma conexão real e autêntica com a verdade. É ter uma ligação direta com Deus. E sem essas coisas, você realmente não pode ser espiritual. Sabe, meu rabino diz que espiritualidade é como duas palavras, certo? É como espírito e é ritual. Então, ritual é dizer o modani, é colocar feeling, é fazer essas coisas. E também é sentir aquela energia constante de Deus e fazer as coisas diariamente para incorporar isso. Mas eu fiquei tão enojado porque essas pessoas que falam sobre amor e luz o tempo todo. Eram eles que estavam dizendo: globalizem a intifada. Exatamente. E olha, eu aprendi a simplesmente meio que foi uma grande lição para mim sobre realmente deixar de lado expectativas, deixar de lado qualquer percepção e realmente focar em mim mesmo, na minha verdade e no povo judeu. Ficou muito claro para mim. Então, para responder sua pergunta, depois que comecei a postar com mais frequência nas semanas seguintes ao dia 7 de outubro, eu perdi entre 25 e 30 mil seguidores só no Instagram. É muita coisa. E nesse processo, que foi muito bonito, é que as pessoas que continuaram me seguindo realmente abraçaram minha missão. Tinha tantas pessoas judias de vários lugares que diziam: eu já gostava de você antes, eu nem sabia que você era judeu. E agora eu te amo ainda mais. E agora é tipo, uau, estamos nessa jornada agora. É como se estivéssemos apostando ainda mais nisso. Então eu acho que é uma lição muito valiosa. Sempre que você está seguindo um caminho de verdade e autenticidade, você sempre vai perder algumas pessoas pelo caminho. E você também vai atrair pessoas que realmente deveriam estar na sua vida. Eu concordo. É um filtro para idiotas. Sim, essa é uma maneira muito boa de colocar isso. É só um filtro para pessoas ruins. É assim que eu vejo. Ou pelo menos pessoas confusas, ou pessoas que nem vão perder tempo. Sabe, eu tenho muitos amigos no exterior que perderam muitos amigos. Pessoas que eles achavam que eram amigas. E aí eu pensei, bom, se essas pessoas nem conseguem te dar o benefício da dúvida, nem a sua opinião, se não conseguem se aprofundar um pouco e descobrir o que realmente está acontecendo, então elas nunca foram realmente suas amigas, ou te respeitaram de verdade, sabe? E esse é o filtro. Agora, Jeremy, o que eu realmente gosto de assistir, uma das coisas que você posta bastante. Quero dizer, então você ainda é uma empreendedora da área da saúde e está envolvida com startups. E você desenvolveu algumas, além de empreendimentos sociais. Seu Tefillin Gang e seu sofá de Shabbat, expansão do Shabbat, que eu acho que é um dos presentes que os judeus têm para oferecer ao mundo, é o Shabbat. E Charlie Kirk, que Deus o tenha, escreveu um livro sobre isso, sobre aquele dia da semana em que podemos nos desconectar, estar com nossas famílias, entender que tudo é sobre algo maior do que nós. Eu realmente acredito nisso. Mas o que eu realmente gosto é quando você faz conteúdo sobre sua vida amorosa em Israel e sua vida amorosa em Miami. E eu vou te perguntar, como um bom partido, nos conte algumas diferenças inesperadas que você realmente não esperava quando começou a vir e passar mais tempo aqui em Israel. Ok, essa é uma ótima pergunta. Então, é interessante porque eu sou muito aberto com muitas coisas nas redes sociais. Você realmente é. Mas eu também tenho certas coisas que eu não compartilho tanto. Então, tipo, eu não compartilho detalhes específicos, tipo, ei, eu saí com essa garota ontem à noite e foi assim que aconteceu. Não, mas Coisas você desse disse de tipo, forma só geral. por- Impressão geral. Claro, claro. Então, aqui está o que eu vou dizer. Eu acho que as mulheres nos Estados Unidos podem aprender muito com as mulheres israelenses. Ok, vamos começar pelo número 1, respeito próprio. É muito normal, especialmente em um lugar como Miami, mas acho que de modo geral nos Estados Unidos, sair em alguns encontros com uma garota e depois transar com ela. Como se isso fosse quase uma expectativa. Isso quase se tornou o normal, certo? Em Israel, isso não é o normal. Você realmente precisa construir uma conexão mais profunda e significativa com a mulher.
Você tem que fazer ela se sentir segura. Ela precisa ser capaz de confiar totalmente em você se for te dar esse tipo de acesso. E eu acho isso bonito. Acho que é assim que deveria ser. De novo, praticamente toda garota israelense serviu no exército quando tinha 18 anos. Então elas também têm um nível de independência, força e resiliência muito diferente. Pense nisso. Sim. Garotas de 18 anos nos Estados Unidos estão ficando tão bêbadas que apagam na faculdade, fazendo todo tipo de coisa. E de novo, não estou aqui para julgar isso, mas só estou dizendo, tipo, qual desses caminhos eu gostaria que minha futura esposa tivesse seguido? Ou sua filha. Exatamente. Então, essas são algumas diferenças fundamentais. Essas são algumas diferenças fundamentais. Eu acho que as mulheres israelenses também, do ponto de vista puramente físico, são muito mais atraentes do que as garotas de Miami. Eu acho que Miami tem uma... Miami é muito conhecida por suas mulheres bonitas. Então eu acho que a diferença é a seguinte, certo? Miami tem muitas garotas gostosas. Sabe? Muita maquiagem, preenchimento labial, implantes de seios. De novo, não estou aqui para julgar nada disso. Seu corpo, sua escolha. Faça o que quiser, certo? Mas uma das coisas que acho mais atraentes na maioria das mulheres em Israel é que elas são bem naturais, em geral. Elas têm esse brilho mediterrâneo, elas têm essa essência linda. E eu acho que essa essência vem de estarem mais conectadas com a própria alma. E elas parecem mais confiantes com seus corpos, como se não sentissem necessidade de fazer botox, preenchimento labial, implante. Talvez também haja menos pressão social. Você também precisa entender o ambiente. Provavelmente é menos superficial, porque a gente não tem tempo. Sabe, a gente tem que ficar lutando contra inimigos. Então talvez a gente só tenha menos tempo para esse tipo de cuidado estético. Mas eu ouvi dizer que os frechas têm tempo para isso. É, talvez. Então, Jeremy, voltando às suas iniciativas incríveis, conta pra gente um pouco sobre a sua Tefillin Gang. O que isso envolve hoje? Seus eventos de Shabbat e também seu negócio. Que você está tentando trazer alguns novos produtos de saúde para este país. Com certeza. Tem mais uma coisa que eu quero mencionar, na verdade. Sobre garotas? Sobre as mulheres e a comparação. E, de novo, vou só fazer uma comparação rápida entre as mulheres de Miami e as mulheres de Israel. Tudo bem. Então, eu poderia sair com uma garota em Miami, levá-la para um jantar super legal, ter uma ótima conversa e pagar a conta, obviamente. Esse é o papel do homem por $500 e talvez receber um obrigado no final da noite. Sério? Existe um nível tão grande de senso de merecimento porque muitas dessas garotas estão sendo levadas de avião para Mykonos, estão sendo levadas para Saint-Tropez por algum cara aleatório do Instagram. E a expectativa que foi criada a partir disso é inacreditável. Tipo, isso deixou tudo muito confuso, porque ficou tudo muito transacional, sabe? Quando se trata de namoro em um lugar como Miami. Agora, estou generalizando. Obviamente, existem conexões mais reais, mas isso é algo grande. Então, do outro lado do espectro, como sair com uma garota em Israel? Eu costumo pedir para ela sair de casa para me encontrar no restaurante, e faço questão de abrir a porta para ela. Tipo, só faço o que eu acho que são as coisas básicas que um homem deve fazer. Sim. E tem quase um espanto, tipo, quem é você? E eu fico tipo, não, isso é. Isso é real. E eu fico tipo, bom, talvez os caras israelenses estejam deixando a barra tão baixa quando se trata de cavalheirismo. Não. É que quase não existe cavalheirismo. Então isso também é algo que eu aprecio, porque eu acho que a gratidão é uma dinâmica muito importante pro relacionamento. Eu concordo com você. Para mim é um teste do caráter de alguém quando essa pessoa é ingrata. Ingrata, desculpa. Ou se é uma pessoa grata. Porque ser grata é valorizar o que Deus te deu, no final das contas. E tenho certeza de que isso te ajudou. Há quanto tempo você está casado? Estou casada há quase 28 anos. Uau, Baruch Hashem. Nós vamos comemorar 28 anos de casados em 2 semanas. E sem saber nada sobre o seu casamento, eu presumiria que vocês tiram um tempo de vez em quando para reconhecer e expressar sua apreciação e amor um pelo outro. Eu acho que o truque, ou o segredo, é que nós duas nos sentimos gratas. Sabe? Nós duas ainda nos sentimos gratas por termos nos encontrado. Então, eu acho que isso é importante. Não é algo garantido.
Eu tenho muitas amigas maravilhosas que nunca encontraram o amor ou que ainda estão procurando. E eu consegui, eu ganhei na loteria. É assim que eu vejo. E acho que meu marido sente o mesmo. Então, a gratidão é uma parte importante. É uma parte importante do judaísmo também. A primeira coisa que dizemos quando acordamos de manhã é: obrigada, Deus, pelo facto de eu poder respirar, de eu poder me levantar, de eu poder andar, de eu poder enxergar. É algo tão poderoso. Oração, Modéani, sabe? Mas tudo isso é sobre gratidão. E eu acho que quanto mais grata você é como pessoa, ou quanto mais você pratica a gratidão ativamente, mais feliz você é. Mais feliz você é porque você não está olhando para o que você não tem, mas sim para o que você tem. Que é. Isso é gratidão. E essa é uma das razões, voltando ao judaísmo. Uma das coisas que passei a valorizar muito é que a gente tira um tempo para agradecer por tudo. Exatamente. Nossas mãos de manhã. Você sabe, antes de comer, depois de ir ao banheiro, é literalmente tomar essas pequenas microdoses da energia de Hashem ao longo do dia. E elevando-as ao nível espiritual. Exatamente. E tudo se resume à gratidão. Concordo com você nisso. Então, voltando à sua pergunta Então você original. está dizendo que as garotas de Israel são mais gratas quando você abre uma porta? Sim, quero dizer, e de novo, na maioria das vezes, eu também tive algumas experiências muito interessantes, tipo, com uma comunicação muito ruim. Tipo, eu trabalhei muito em mim mesmo para me tornar um comunicador melhor e expressar o que eu sinto. E aí, eu percebi que pode ser incomum para algumas mulheres israelenses se conectarem com um homem que é tão aberto e honesto. Sim, normalmente elas não escutam. Essa é a questão. Então, eu tive uma experiência muito interessante. Eu vou te contar fora do ar, porque realmente foi algo que me deixou perplexo. Em meus 35 anos, essa foi uma situação em que eu fiquei genuinamente muito confuso depois. Mas enfim, voltando à sua pergunta original sobre Tefillin Gang, show para o Shabat. Um dos motivos pelos quais eu me senti tão desconectado do judaísmo durante a maior parte da minha vida é que eu sentia que havia essa separação entre religião e espiritualidade. E era como se fosse, eu sou espiritual, mas não sou religioso. Ou, eu sou religioso, mas não sou espiritual. Para mim, eu queria preencher essa lacuna. Então, Tefillin Gang era literalmente só eu colocando Tefillin como uma oportunidade de me conectar mais profundamente com Deus, ter essa meditação, ter esse momento. E eu realmente acredito que posso ser esse instrumento. Posso ser esse canal que faz com que outros homens como eu, que estão desconectados do judaísmo, coloquem o Tefillin. E, tipo, transformar isso em um hábito, não por obrigação. Não é como se você fosse ruim se não fizer isso. Mas sim, isso é uma ferramenta poderosa se você quiser aprofundar sua conexão com Deus. Então, nós crescemos nisso, sabe? Nossa conta no Instagram está atualmente banida, mas provavelmente já colocamos Tefillin com cerca de 1.500 homens. Tefillin Gang está banida. Sim, estamos sempre passando por processos interessantes. Shabbat com alma, eu estava indo a todos esses jantares de Shabbat em Miami, e todos eram ótimos, mas todos eram a mesma coisa. Era como se as pessoas só se conectassem com quem estava à esquerda, à direita ou à sua frente, tendo conversas muito superficiais. De onde você é? Há quanto tempo você está em Miami? Qual é o seu Onde lugar você favorito para sair por aqui? Isso, e de novo, tudo bem, mas estava construindo uma base de conversas superficiais. E esse era um problema que eu queria resolver. Eu penso assim, acho que a maioria das pessoas está buscando profundidade emocional, mesmo que a gente não saiba disso. Então, o Shabbat com alma é a união entre tradição e transformação. Então a gente tem perguntas únicas para cada mesa discutir, de uma forma bem aberta, que podem estar relacionadas à porção da Torá. Pode estar relacionado, por exemplo, se estamos passando por um feriado, Pesach. Sabe, tipo, qual é o seu Egito interior do qual você quer escapar na sua vida? Sabe? Tornar isso relevante, deixar isso relevante, eu acho. Exatamente. E o maior retorno que recebi disso é que as pessoas sentem que estão realmente criando conexões significativas, amizades para a vida toda. Provavelmente fui tipo um shadchan indireto para algumas pessoas. Bom para você. Jeremy. Então, quer dizer, só está acontecendo há um ano, sabe? Está realmente apenas começando. Então estou animado para ver onde isso vai dar. E aí, o projeto mais novo é o Lev 18. Que basicamente é uma empresa de telemedicina trazendo os medicamentos modernos mais confiáveis para o povo judeu. Lev significa coração. 18 é um número associado a Chai, obviamente. E então, vamos focar em perda de peso e metabolismo, saúde sexual masculina e também ajudar pessoas com condições autoimunes, Legal. como SOP, doença de Crohn.
Então, vamos trabalhar com peptídeos e outros medicamentos. E temos médicos certificados em todos os 50 estados dos Estados Unidos. Isso é ótimo. E então, com sorte, depois que tivermos muito sucesso neste primeiro ano nos Estados Unidos, talvez possamos ir para Israel e levar amor. Vamos 18 torcer. aqui. Então... Jeremy, agora você vai passar algumas semanas aqui. Você tem passado bastante tempo aqui desde 7 de outubro. E você realmente, eu vejo o seu conteúdo, e você basicamente tenta tornar a vida em Israel, em Tel Aviv, acessível para pessoas que não conheceriam, sabe? Pessoas que não saberiam como é a vida aqui. Se eu não estiver enganada, você também já esteve aqui durante algumas das guerras, ou pelo menos durante os ataques iranianos. Qual é a sua principal mensagem quando você encontra pessoas que não têm nenhuma conexão ou até mesmo têm uma visão negativa sobre Israel? Qual é a primeira coisa que você tenta dizer para elas? Então eu acredito que a coisa mais importante para cada judeu neste planeta é vir para Israel, passar um tempo aqui e sentir a magia, sentir a energia. Eu literalmente estou arrepiado enquanto falo isso. Tipo, porque eu não vim pra cá durante esses 13 anos. E esse é um dos maiores arrependimentos que eu tenho. Eu fico pensando, como eu pude deixar de vivenciar essa força energética tão poderosa que é Israel? Sabe, Tel Aviv obviamente é incrível, sabe, pela vida noturna, a praia, o pôr do sol, a música, tudo isso é incrível. Mas estar em Jerusalém também é uma sensação única. É como uma recarga espiritual. É verdade mesmo. Tipo, eu posso simplesmente dar uma caminhada de manhã e me sinto tão conectado com a minha fé. Me sinto tão conectado com Deus. E é muito fácil se deixar levar pelas manchetes e ficar sobrecarregado pelo medo. Tipo, meu Deus, não é seguro vir. E aí você vem aqui e pensa, uau, na verdade, nunca me senti tão seguro na minha vida, sabe? E eu acho que isso, pra mim, é muito importante. Tem cada vez mais jovens judeus que, na verdade, são anti-Israel. Sim, E eu esse é o. E, sabe, agora nos Estados Unidos, você, como uma judia nascida nos Estados Unidos, está olhando ao redor e está vendo um antissemitismo que provavelmente nunca viu ou experimentou na sua vida. Você está vendo isso vindo da esquerda. Você está vendo isso vindo da direita. Como você? Qual é o seu caminho? Qual é a maneira que realmente podemos superar isso, lidar com isso? O que os judeus americanos deveriam estar fazendo? Então, eu acho que, em primeiro lugar, todo judeu americano precisa passar mais tempo em Israel. Tudo bem. Número 2 é ser absolutamente, sem pedir desculpas, orgulhoso do seu judaísmo. Por exemplo, estou usando uma estrela de Davi bem pequena agora. Normalmente uso uma maior, eu a perdi. Mas estou ouvindo falar de pessoas judias em Nova York que estão escondendo suas estrelas. Sim. Eles estão mudando o nome no Uber porque não querem. O O motorista pode saber que eles são judeus. E o que eu tenho a dizer para essas pessoas é que vocês estão, na verdade, piorando o problema. Eu concordo. Você está perpetuando esse ciclo. Mas eles estão com medo, Jeremy. Eles estão com medo. E é real. O que também é real é que o medo nunca vence. E se você continuar agindo com medo de mostrar sua identidade autêntica, como acha que o resto do mundo vai reagir? Sim. De novo, é quando o povo judeu está no seu melhor, eles estão unidos, são fortes, são orgulhosos. Assim que mostramos vulnerabilidade dentro da nossa comunidade, é quando o mundo percebe que estamos fracos. Eu concordo. Foi o ódio infundado que derrubou o segundo templo. Isso mesmo. Certo, os romanos destruíram fisicamente, mas foi o ódio infundado entre os judeus que é a verdadeira causa. Sim, isso mesmo. Uma das gangues chamou eles para destruir a segunda gangue. Foi por isso que aconteceu. Então, para mim, é simples assim. E eu acho que os pais precisam fazer um trabalho melhor de dar aos filhos ferramentas para tornar o judaísmo mais acessível e mais legal. Tipo, Eu concordo com você. eu diria que, na verdade, fico feliz por não ter tido isso quando era mais jovem. Sinto que Deus me colocou em um caminho muito único. Tudo aconteceu exatamente como deveria. E sinto que, por 15 anos, estive desconectado dessa família incrível. Sim. Sabe? Então, Sabe, nós não somos. Eu sempre digo, eu disse para um amigo meu que me ligou hoje, e ele disse: meu irmão está deixando o país. Ele está aqui há vários anos. E eu disse: ele falou que acha que as coisas estão ruins. Eu disse: e onde não estão?
Ele disse: você tem razão. Eu disse: olha, no fim das contas, nós não somos perfeitos, mas sua família disfuncional ainda é sua família. Então a questão é: você fica e tenta curar isso? Ou você vai embora e encontra outra família disfuncional? E é aí que estamos. E preferimos ficar com a família que conhecemos e que amamos. Então, para encerrar, o que você gostaria de dizer? Qual é a sua mensagem? Minha mensagem para o povo judeu é realmente incorporar um dos nossos valores centrais, que é Tikkun Olam, curar o mundo, certo? Mas para curar o mundo, precisamos nos curar primeiro. Com certeza. E neste momento, há tantas pessoas judias andando por este mundo com traumas não curados. E essa energia está criando ódio infundado entre os judeus. Nós nunca vamos nos tornar a melhor versão de nós mesmos se não fizermos o trabalho interior. Ok, então eu acho que a coisa mais importante, como eu já falei antes, é o pró-semitismo. Como eu posso, individualmente, me tornar a melhor versão de mim mesmo, a versão de mim que Deus me criou para ser? Certo. Dizendo Modeni toda manhã, colocando tefilim, rezando, cuidando do meu corpo, cuidando do meu templo, comendo alimentos saudáveis, tratando a mim mesmo com bondade, tratando os outros com bondade. Se todos nós conseguirmos fazer esse trabalho interno coletivamente, vamos alcançar um novo nível. E ninguém vai conseguir nos derrubar depois que elevarmos nossa própria consciência. Então, acho que precisamos focar em pró-semitismo ao invés de Eu gosto disso. do que ficar focado só em toda essa energia negativa. Eu gosto Então, disso. é realmente sobre isso. Tikkun Olam também, sabe, curar nossa alma. Bem, eu gosto disso. E essa é uma mensagem maravilhosa. Jeremy, obrigada por ter despertado. Obrigada por estar aqui. E, por favor, volte a Jerusalém sempre que quiser. Baruch Hashem. Foi muito divertido conversar com você. E precisamos fazer uma segunda parte, você participando do meu podcast. Eu adoraria isso. Obrigada. Vamos fazer isso.